graça e a paz do nosso Senhor a todos vocês. Hoje no programa Semear estamos com um convidado que já esteve aqui uma vez, nos contando um pouquinho sobre sua trajetória, sobre seu ministério. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre outros temas. Pastor Robson, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Bom dia, graça e paz, Camila, graça e paz a todos que nos assistem. Amém. Então, pastor, nós estávamos conversando um pouquinho antes de iniciar o programa e, pelo que eu entendi, assim, o tema que nós vamos falar é sobre a posição dos membros da igreja. Seria mais ou menos isso, Seria pastor? mais ou menos isso. A nossa comunidade, Camila, ela acredita e vive que a Bíblia fala do sacerdócio de todos os santos. Né? Vou ler uma frase aqui que eu tinha te mandado, que na teologia do reino de Deus, Jesus ensinou e convidou todos os cristãos a um estilo de vida, caracterizado por uma participação plena naquilo que o Pai está fazendo. E a melhor parte é que Deus não tem favoritos. Toda pessoa, não importa quem ela seja, que idade tenha ou de onde venha, pode se juntar nesta aventura. E na nossa comunidade nós não criamos estratégias e como nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, como nós vamos trabalhar. A gente põe pontos para orarmos. Sim. Mas nós costumamos orar e entender o que Deus está fazendo. Porque o que nós vemos hoje nessa caminhada cristã é que muitas pessoas fazem muitos planos. E parece que nenhum plano evangelístico, nenhum plano de trabalho, ele acaba dando certo. E nós entendemos que isso acontece porque são os nossos planos, não são os de Deus. Então nós costumamos, antes de tudo, orar e pedir: Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Pai está fazendo em Montenegro? E aí nós nos tornamos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo para entendermos o que o Pai está fazendo e nós cooperarmos com Ele. Uma das coisas interessantes, quando nós sentimos que Deus está agindo, que o Espírito Santo está agindo nas crianças, toda a igreja ela vai se mobilizar em prol das crianças. Nesse tempo nós tivemos uma impressão que o Pai está trabalhando nas mulheres. Nós vamos nos juntar todos na igreja para trabalhar com as mulheres. Então todos podem participar, que é um dos pilares do movimento, da qual nós fazemos parte. Ele fala disso. Deus não tem os seus preferidos. O ID de Jesus, a ordem de Jesus foi para toda a igreja. Quando Jesus ele soprou, a Bíblia diz, o Espírito Santo sobre os discípulos. Eu acho esse texto muito interessante, né? Ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos e ali os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e eles representavam toda a igreja. Em Atos capítulo 2, eles receberam o poder do Espírito Santo. E aí a Bíblia fala, a partir dali, uma linda história, né? A história da igreja, que 120 pessoas reunidas no cenáculo receberam o poder do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e saíram anunciando e pregando. Claro que nós vemos pessoas que tiveram o seu nome em destaque, como Pedro, Tiago e João, e Atos fala que eles eram como colunas da igreja, mas eles ficavam em Jerusalém. Então o Evangelho, ele cresceu, foi através de pessoas comuns. Sim. Então todos podem participar, nós queremos que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. Toda igreja, ela pode estar envolvida nesse grande movimento do reino, do amor de Deus para com as pessoas. Todos podem curar os enfermos, todos podem expulsar os demônios, todos podem fazer maravilhas. Não há uma figura eleita para isso, né? Os dons estão sobre todos. Então, nós cremos que isso é uma grande aventura em que somos privilegiados em poder participar disso, em fazer parte dessa missão de Deus, né? A Missio Dei, que é a missão de Deus. Então as pessoas às vezes perguntam: qual é o teu ministério? Qual é o ministério de vocês? Não, nós entendemos que nós não temos um ministério, nós não temos um chamado, nós seguimos o chamado de um ministério de Jesus. Nós entendemos que Jesus repartiu conosco aquilo que é dele. Quando a Bíblia fala assim que ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, tudo isso está em Jesus. Jesus reparte, para mim é um privilégio, eu acho que para a igreja é um privilégio poder ser participante
daquilo que Deus está fazendo, né, na terra nesse tempo. Então todos podem participar, independente do tempo de conversão, independente do tempo o tempo de cristianismo, chegou na igreja há mais tempo, está na igreja conosco há menos tempo, todos podem participar desta aventura do reino de Deus. E um dos textos que eu uso para defender isto é a mulher samaritana. Quando ela se encontrou com Jesus na beira do poço de Jacó, ali naquele momento ela teve a sua vida transformada. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia ela voltou para sua aldeia e trouxe outros a Jesus. Então ela estava participando do que o Pai estava fazendo na aldeia dela. Isso é maravilhoso. Jesus poderia ter ido para a aldeia com os 12 que andavam com ele para mudar aquele lugar. Não. Jesus retirou os 12, mandou os 12 para outro lugar. Vamos buscar comida, vamos à cidade. Teve um encontro com a mulher samaritana, transformou a vida dela e ela transformou a vida da sua comunidade. Então ela, em um encontro com Jesus, pôde transformar a sua comunidade, porque ela estava participando daquilo que Deus estava fazendo. Então é isso que nós queremos aqui em Montenegro, ou seja, qual a cidade que esse programa vai chegar, é nós orarmos para ver o que Deus está fazendo e nós participarmos, todos, toda a igreja como um corpo, para que isso aconteça. Inclusive nós treinamos, nós ensinamos as pessoas como orar pelos enfermos, de que forma. Nós temos alguns passos na igreja local. Sim, eu ia justamente te perguntar sobre isso. Nós temos uns passos como identificar as pessoas, o que as pessoas estão sentindo. Então a gente tem um treinamento rápido, como orar pelos enfermos, como identificar a enfermidade, como nós vamos orar. E isso é uma coisa que vem no DNA do nosso movimento desde a fundação lá na década de 80. Né? Sim. Já John Wimber, que é o fundador do movimento Vineyard, ele já vinha com essas práticas que nós tentamos preservar até hoje, para que a igreja não perca a denominação, que nós não nos consideramos também uma denominação, mas um movimento, porque o movimento Vineyard ele começou como o movimento de Jesus, era assim que era chamado. Então nós acreditamos que somos um movimento de Jesus, queremos ter o jeito de Jesus, queremos ser como Jesus. E aí nós temos algumas questões práticas nos cultos mesmo, ou em outros momentos, de como nós orarmos pelos enfermos, como trabalhar a questão da libertação, de pessoas possessas, porque nós queremos também que Jesus pode libertar pessoas sem haver manifestações. Né? Sim. Mas todos podem participar, independente do seu tempo de conversão. Se nós cremos, nós podemos... nesta aventura maravilhosa que é o reino de Deus, que alguns podem ver como peso, mas nós vemos como uma grande aventura a qual nós somos convidados a participar. E eu acho isso um grande privilégio para nós como cristãos, poder participar do que Jesus está fazendo em algum lugar. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, né, pastor? É isso mesmo, e a hora que Ele quiser, né? Sim. Nós não costumamos, isso aí tem a ver com o que nós não costumamos. Um dia me perguntaram, quando é que tem culto de cura, quando é que tem culto de libertação na tua igreja? Nós não temos nenhuma nomenclatura para culto, porque nós acreditamos que Deus pode fazer tudo a hora que Ele quiser e no momento que Ele quiser. Então nós só nos reunimos e aguardamos o que o Espírito Santo tem a fazer. Às vezes, Camila, em nosso culto acontece aquele momento de silêncio. Uma certa pessoa foi na nossa igreja, por que vocês ficam esse momento em silêncio, às vezes durante a mensagem ou durante a canção? Porque nós estamos esperando o que Deus tem para fazer. Porque às vezes nós temos um culto tão cheio de liturgia e tudo tão colocado, precisa ser assim, alguém vai iniciar, alguém vai orar, alguém vai cantar, depois vai se entregar. E vai acontecer isso, e faz aquilo. Segue um roteiro. Segue um roteiro tão, digamos, fechado, que às vezes não dá tempo de Deus agir. E nós costumamos criar espaços para o Espírito Santo nos nossos cultos. Sim. Nós damos o espaço, nem sempre, mas quando nós temos essa impressão que o Espírito Santo quer fazer algo, nós paramos, às vezes ficamos em um tempo em silêncio, aguardando o que Deus tem para fazer. Que nós cremos que Deus pode falar com qualquer pessoa que está no culto, o Espírito Santo pode ministrar com qualquer pessoa que está em nosso meio. Às vezes essas pessoas durante o culto têm uma impressão de precisar orar por algo ou por alguém, e aí nós seguimos aquilo que Deus tem para nós.
Isso é muito legal, pastor, porque envolve toda a igreja, né? Não tem aquela separação, você é só para isso, você é só para aquilo, quem cuida de oração é só o pastor, quem cuida da ministração é só o pastor ou o ministério de louvor. Isso é muito interessante. Todos podem participar, todos se sentem ali na presença de Deus, se sentem dispostos a serem usados pelo Espírito Santo, né? Isso é interessante. Qualquer pessoa pode isso durante o culto, sim. Não há, como eu li no texto, Deus não tem preferidos nem escolhidos. Sim. Todos podem participar. Quando Jesus, eu falei, né, que ele soprou o Espírito Santo, foi sobre a igreja. Então, nós cremos nisso, um sacerdócio de todos os santos. Todos os crentes podem fazer tudo. Não há algo específico colocado sobre o pastor ou sobre um líder, não. Todos que estão na igreja podem ser úteis. Todos receberam a mesma missão. Sim. A mesma missão apostólica da igreja, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho, toda a criatura, fazer discípulos, né? Então, é isso que nós cremos. Todos podem fazer parte de tudo. Porque durante muito tempo parecia que, para orar por um enfermo tem que chamar o pastor. Não. Aquela pessoa que está mais próxima, ela pode orar. Os irmãos hoje, lá na igreja, eles entendem, se alguém está enfermo, ele mesmo vai orar para aquela pessoa. Ao meu vizinho que precisa de uma oração, eu mesmo vou lá orar. Porque não há uma figura poderosa, não há uma figura sacerdotal única na igreja, né? Todos nós podemos ser usados pelo Espírito Santo. Estarmos disponíveis, se estamos disponíveis a isso. Claro que não desmerecendo o pastor, que é o líder, né? Não, que é quem... A igreja tem o seu pastor, tem a sua liderança, as pessoas seguem aquela liderança, sim, mas eles entendem que também eles podem fazer aquilo que o pastor faz. Sim. A única coisa que a gente faz é tirar da figura pastoral o poder, digamos. Sim. Que o poder está sobre todas as pessoas. E como é para os membros assim que estão chegando entenderem isso, tirar essa visão de que é só o pastor que pode? Não, o irmão também pode orar por mim, a irmã também pode orar por mim. Eu acho que como isso é uma prática já na igreja, as pessoas acabam entendendo. Num culto desse, acho que uns 2 meses atrás, aí eu tive uma impressão de alguém que estava com alguma enfermidade nas costas, perguntei quem estava, a pessoa levantou a mão, uma irmã já foi lá e já se aproximou dela para orar. Então acho que a pessoa, quando ela vem de outra denominação, talvez ela possa no início, sim, achar um pouco estranho. Mas como essas pessoas estão chegando agora, elas nunca tinham tido um contato com o cristianismo evangélico, para elas se torna uma coisa natural, né? Sim. E um dos nossos pilares também chama-se naturalmente sobrenatural. Nós acreditamos que Deus age sobrenaturalmente num meio natural de pessoas, né? E aí quando chega pessoas, às vezes, Camila, de outra igreja, vem nos conhecer, quer congregar, a gente tem até um cursinho que chama No Caminho, que a gente apresenta como nós somos, no que nós cremos, como nós vivemos como igreja. Para que fique bem claro, para que nós não tenhamos algum problema lá na frente da pessoa, sim, não se adequar. A gente é assim, a gente vive assim, a gente é uma igreja informal, uma igreja alternativa, nós não temos muitos protocolos, nossa igreja, a gente sempre tem uma comunhão depois do culto, todo mundo toma um café junto, come um bolo, come uma bolacha, a gente está, nesse momento, é uma coisa bem informal. Às vezes a pessoa chega numa igreja, ela acha, tudo informal, tudo cheio de formalidades, nós já somos um pouco mais informais. Então, às vezes, esse choque de realidade acontece com pessoas que vêm de outros ministérios, outras igrejas. Mas quando a pessoa é nova, ela já acaba se envolvendo na maneira de nós vivermos. Amém. Nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco, já voltamos com mais pastor.